Show me the money. Sim, tá começando mais um Stock Pickers. Eu sou o Thiago Salomão e nessa edição, quinta edição do Stock Pickers, nós vamos falar de temporada de resultados. A temporada de resultados do primeiro trimestre acabou e vamos aproveitar esse gancho para fazer um saldo das melhores empresas, das piores, mas principalmente como que um analista, um Stock Picker se comporta nessa temporada de resultados. E para me ajudar nessa missão, temos aqui dois personagens muito interessantes do mercado. O primeiro, Adeodato Volpi Neto, da Eleven Financial. Tudo bom, Dato? Ótimo, Thiago. Um prazer estar aqui. Fontoura, o Zangado. Um grande prazer estar aqui. O Dato, nosso primeiro representante do Sell-Side aqui no Stock Pickers. E já falou do Fontoura, está aqui do meu lado direito o Fernando Fontoura, da Persevera. Tudo bom, Fernando? Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tudo bem, Tudo jóia. Muito obrigado pela sua presença aqui. Já me ajudando, Renato Santiago, figurinha carimbada, o Zangado da Faria Lima. Fala, Renatão. E aí, pessoal, tudo bem? Tô zangado hoje, hein? Se preparem aí. O Renato já tem umas perguntas muito boas nesse primeiro bloco. A gente vai querer saber dos nossos Stock Pickers como é que um analista de ações, um investidor, tem que se comportar na temporada de resultados. No segundo bloco a gente vai falar quais foram os destaques positivos e negativos. O Dato, posso falar sem nenhum pudor de estar exagerando, mas acredito que o Dato hoje tem talvez a maior equipe de analistas do Brasil. Então ele tem uma gama bem grande de empresas para a gente comentar no segundo bloco. Já vou dar uns spoilers aqui. Temos o setor financeiro aparecendo entre os destaques positivos, a Cielo, a Croton entre os destaques negativos, B2W, os dois destacaram aqui. E no terceiro bloco a gente vai falar naquele ping-pong, fazendo um bate-bola pensando em temporada de resultados, enfim, um programa que tem tudo para ser muito especial. Só antes de começar, já lembrando a todos vocês, a gente está para quem está vendo o programa na semana que foi ao ar, a gente está na sexta semana do ENEF, a Semana de Educação Financeira. Então aproveitem que a XP Infomoney está disponibilizando o meu curso Como Montar uma Carteira de Ações Vencedoras 100% grátis. Então se você quer começar a investir em ações e não investe ainda, tem o meu curso 100% de graça. Vai lá no Instagram, @SomerSalomão, você encontra lá a informação para começar a investir em ações. Renatão, vamos dar o pontapé inicial, porque você tá meio zangado hoje. Tô meio zangado. Não, tô meio zangado porque já é o quinto programa aqui e eu acompanho o trabalho de vocês meio de longe, assim, né? Não sou analista, mas o que eu queria saber de vocês, assim, como é que é a rotina de vocês, o que vocês fazem? Eu acho que a rotina do analista é assim, Excel, relatório, teleconferência, Twitter, e acho que tem alguns aí mais glamurosos que ainda vão conhecer as empresas em loco. Como é que é? Vamos aproveitar que tem 3 feras aqui, né? Porque tem o Salomão também, que é analista. Como é que é a rotina de vocês de análise, principalmente nessa temporada aí de resultados? Se me permite começar, Renato, em primeiro lugar, o que eu costumo dizer é que o analista devia ser proibido de abrir o Excel enquanto ele não tiver absoluta convicção do case. Se ele não conhece profundamente a empresa, o setor, o ambiente de negócio, se ele não está bem fundamentado, o macro vai fazer outra coisa da vida. Vai assistir televisão, mas não senta no Excel. O Excel vai aceitar qualquer bobagem que você imputar, e uma frase que eu repito sistematicamente para o meu time é: o valuation é a representação numérica da sua convicção. Vá frágil para construir o seu valuation e, evidentemente, o resultado não vai ser bom. Então a gente trabalha muito, como o nosso modelo de negócio replica o que eu durante o meu tempo dos Estados Unidos, em Chicago, em M&A, usei muito, que é o research independente mesmo, tanto o puro quanto o híbrido lá fora. Lembrando que a indústria de research independente só no mercado americano movimenta 2,1 bi de dólar ano. Então, a gente tenta replicar esse modelo, atendendo investidor institucional e individual, mas enfim, nas mais diversas frentes do mercado. O ponto é o seguinte: eu não vou ensinar a gestora a fazer conta, eu não vou criar uma fórmula mágica. O que eu preciso é ter profundo entendimento daquilo que eu faço. Então eu tenho que sim ir nas empresas, eu tenho que conversar com empresas do setor que não são listadas, eu tenho que olhar para ambiente regulatório, eu tenho que entender para absolutamente todos os aspectos influentes na vida real, na empresa, no seu dia a dia.
Não à toa, que a gente vai falar aqui um pouco sobre a temporada, a gente mostra que mesmo em momentos bastante difíceis e agudos macroeconômicos, as empresas que são realmente boas no que fazem, reportam resultados melhores. Ou seja, não é à toa. Então, isso, o que a empresa a ação não é um código na tela, a ação é um fragmento de uma companhia que se relaciona com o seu ambiente e que deve ser vista como tal. Na temporada de resultado, essa primeira temporada do primeiro trimestre é a mais difícil do ano para a nossa atividade, porque ela acontece muito próxima da temporada de resultado do quarto tri. Então você basicamente emenda 2 temporadas uma na outra. A gente tem hoje, depois da aquisição recente que a gente fez, incluindo a equipe de risco, a gente tem mais 30 pessoas em análise, é um exército. Do lado de ações, eu tenho o prazer de ter liderando o time de análise fundamentalista, o Carlos Daltoso, que foi um cara que eu tentei de todos os jeitos trazer, até que logo depois da eleição ano passado, privatizei o Cadu, 20 anos de BBBI. Mas é uma máquina de produção, cara. São aproximadamente 150 companhias sob cobertura e 230 em watchlist, que a gente chama, que a gente acompanha os balanços. Só aproveitar, já falou do Daltoso, mandar um abraço para ele, porque eu e o Matheus, nós precisávamos de uma ajuda na terceira small cap que a gente recomendou, e o Daltoso também já acompanha essa empresa, ajudou bastante a gente. Realmente, né, chegou a 30 pessoas já na equipe, Dato? Em análise, né? Na Eleven como um todo, já são 60. Depois da crise que a gente teve, principalmente após a eleição da Dilma em 2014, o que a gente viu foi um grande enxugamento nas casas de análise, não só independentes, que nem existia muitas, mas nos bancos, né? Houve um enxugamento muito forte nas casas de análise. E acredito que, até por isso que eu fiz questão de você estar aqui hoje nesse programa, porque acredito que a Eleven hoje tem a melhor estrutura para poder acompanhar a bolsa como um todo para fazer a análise da temporada de resultados. É um business, como a gente nasceu no modelo, como eu disse há pouco, que é até institucional, ou eu sou denso no que eu faço, ou eu sou bastante consistente, ou esquece, você não joga esse jogo. Então, é um research caro de fazer, é uma análise cara de fazer, mas é um modelo de business que no mundo inteiro é de muito sucesso. A gente entende que é para onde o mercado brasileiro está migrando. Citando uma frase que eu não sei se é dele, mas eu sempre atribuo a ele, porque quem me disse foi ele, o João Braga, aqui da XP. O Braga me diz que olhar o mercado americano é olhar o nosso jornal de amanhã. E para quem viveu o mercado de research independente como eu vivi lá fora, é a convicção de que a gente entrando em um ciclo de juro baixo estrutural, de estabilidade econômica, que aqui é absolutamente recente, né? Ou seja, a gente tem 25 anos de estabilidade. Eu estava contando aqui fora do ar que eu recebi uma ligação essa semana de um cara que foi meu chefe antes do Plano Real. Então, assim, é muito recente a estabilidade econômica. Então, acho que é isso aí. Eu acho que é muita dedicação. O nosso trabalho passa por não é acertar número, mas é entender a dinâmica dos principais negócios em que a gente olha. Essa temporada, eu acho que vale contar isso, teve uma característica muito peculiar e difícil, que foi a chegada do IFRS 16. Eu ia querer tocar nesse ponto. Isso mudou muito a estrutura dos principais balanços. A grosso modo, ele infla o EBITDA e ele squeeza o lucro. Então, como é que você trabalha com uma bolsa ou com uma comparação relativa de pares em cima de múltiplo, se você, a partir de uma nova norma contábil e uma nova classificação, muda exatamente como você constrói um indicador e outro? E que na prática não muda nenhuma realidade econômica das empresas, né? É meramente uma mudança contábil. Só antes, Fontoura, primeiro, Dato, obrigado aí por toda a explanação. Achei muito legal. Quando você foi citar o Braga, até pensei, não, você vai falar uma frase do Buffett, que no programa passado a gente ficou inventando um monte de frase para ver se os nossos convidados sabiam se era do Buffett ou não, né? Mas o Braga, inclusive, vai estar daqui 2 podcasts aqui para falar de um assunto muito peculiar, mas não vamos falar disso agora. Vou passar a palavra... O Dato, nessa onda de contratações, tentou levar a Betina para Eleven ou não? Vai, Fontoura. O Fontoura, antes de passar a palavra para ele, deixa eu falar um negócio que eu acho que eu nunca cheguei a te falar isso, Fernando. Mas vocês têm o nome mais legal
de uma asset. Eu adoro os nomes Muito das obrigado. assets, mas o de vocês realmente é o símbolo do Brasil. Persevera, não tem um nome mais que define melhor o investidor brasileiro ou quem participa do mercado brasileiro do que o Perseverar, né? Então, parabéns pelo nome. Obrigado. Não sei se é por esse motivo, Sem mas dúvida. eu adoro esse nome. Sem dúvida, é de caso pensado mesmo, porque é um nome que acho que traduz muito o que é a nossa filosofia de investimento, né? A gente está acostumado o pessoal buscar um ganho rápido, querer girar muito. A gente acredita muito mais em realmente entrar nas teses, em realmente... Até uma coisa que foi comentada no programa anterior, eu acho que, se não me engano, foi o César que comentou, o trabalho de value investing, e que na prática envolve a gente fazer essa análise de fundamentos, é mais fácil. É mais fácil porque eu acho que são tiros mais certeiros. É muito mais fácil você conseguir olhar os fundamentos da empresa, entender o que é o driver econômico por trás do retorno dela, do que tentar acertar o resultado do TRI, um giro de curto prazo, acertar momento. Então, a gente acredita muito nessa filosofia de perseverar nas nossas teses de investimento. A gente carrega hoje, só para quem não sabe, a Persevera é um fundo multimercado, eu toco o book de renda variável fundamentalista dentro da Persevera, que é apenas um dos books, né, um dos componentes, são vários componentes entre renda fixa e renda variável. E na renda fixa a gente tem uma tese que a gente carrega ela há mais de 4 anos, desde antes da Persevera ser Persevera, quando a gente, nessa mesma equipe, a gente tocava alguns desses fundos dentro da estrutura do HSBC e depois do Bradesco. E realmente traduz bastante a nossa filosofia. A vinda do Fontoura aqui, até embora seja um fundo multimercado, o que eu gosto muito da Persevera é que, se não for a única, talvez é uma das poucas casas multimercados que tem um DNA ações, mas ações mesmo, stock picker, não é um cara que vai tradar BOVA 11 ou índice, é um cara que de fato está lá estudando e acompanhando as ações, e como não é uma casa totalmente focada em ações, vocês têm que ser seletivos já na seleção das ações, né? Antes mesmo de analisar as ações, você tem que selecionar quais as empresas que você quer ter na carteira, ou pelo menos dentro do plano de estudo. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente acredita muito nessa estrutura. A gente vê alguns fundos multimercados que, quando crescem, acabam ganhando esse book, mas a gente acredita muito nesse poder diversificador. A gente quis ter isso desde o começo lá, e a gente acredita que esse é o modelo ganhador. Agora, vocês falaram muito de fundamento, né, de mergulhar de cabeça na tese do negócio e tal. Na visão de vocês, não existe espaço para análise técnica, em hipótese alguma, porque assim, a gente vê, o fundamentalista, ele fica lá, ele desdobra a empresa, olha tudo, faz tudo isso que o Dato falou aí, e, às vezes ele também erra, né? Muitas vezes ele erra, e o analista técnico, ele vai lá, ele dá uma olhadinha e também erra. Mas o tempo que ele demora, às vezes, é uns 5 minutos. Demora milissegundos para errar, às vezes milissegundos para acertar. Não existe espaço mesmo, como é que fica isso para vocês? Olha, para mim é assim, qualquer ferramenta que ajudar é muito bem-vinda. Eu já tive a minha fase no passado de acreditar que a análise técnica era segunda mão e etc. Para mim isso passou. Eu acho que qualquer ferramenta que a gente puder usar e que a gente vê que tem um resultado consistente e a gente consegue aplicar, eu acho que tem que ser incorporado ao processo. Alguns tipos de análise técnica a gente vê que tem uma aderência, a gente vê que realmente gera um efeito, enfim, ajuda. Então, a maneira, inclusive, como eu monto as minhas posições é um combinado do valor econômico da empresa, né? Enfim, se a tese se sustenta, se tem fundamento, se tem valor, se tem valuation, se tem desconto, com timing, exatamente. Não adianta você, acho que, eu não vou lembrar quem fala essa frase, é o Howard Marks que fala essa frase, você estar certo muito cedo é quase indistinguível de você estar errado. Então, sim, existe espaço para você ter uma camada de análise técnica ou análise de momentum, que para mim, na minha interpretação, é um pouco da mesma coisa, só a apresentação é diferente, para você saber fazer o timing das posições. Eu tenho, enfim, não estou aqui para fazer jabá da Eleva, mas assim, a gente ficou desse tamanho porque a gente teve pessoas brilhantes se juntando a gente. E eu tenho também a honra de ter comigo talvez um dos maiores, certamente, analistas técnicos que eu já vi, que é o Rafael Figueiredo. O Rafi há muitos anos estava num congresso do CMT em Nova York,
que é o maior congresso de análise técnica do mundo, me ligou de lá, ele estava aqui na XP ainda, me ligou de lá e falou assim, cara, vou assistir uma palestra do Damodaran agora, e agora? E aí lá atrás a gente começou a entender exatamente como é que convergia isso. Damodaran, só para lembrar, é um papa mundial do valuation, mundo, né? do valuation no mundo. E então a gente trabalha muito isso em conjunto. A gente chama isso, né, quer dizer, a técnica, tem livros publicados no mundo, chama isso de Fusion Analysis. Agora, a gente desenvolveu alguns modelinhos internos de botar a regra de flutuação de stop em trade, você reduz a quantidade de trades, é verdade, porque, por exemplo, um papel que é muito assimétrico sob a ótica de fundamento, mesmo que o gráfico dê venda, ele não dá venda lá, entendeu? Então, você dificulta o trabalho do analista técnico, mas melhora substancialmente a estatística. E isso que o Fontoura falou, pensando em alocação com cabeça fundamentalista, o timing faz toda a diferença. Usando uma frasezinha piegas para terminar esse meu raciocínio, é o seguinte, investir em ações não é sobre comprar boas coisas. É sobre comprar bem as coisas. Só antes de introduzir mais uma pergunta, mandar um abraço pro Rafi. O CMT tá para análise fundamentalista, o CMT tá para análise técnica, como se é feita para análise fundamentalista, né? Quase como um certificado global, né? O Rafi é um dos poucos brasileiros que tem esse certificado. Agora, Dato, só para o pessoal que está chegando agora na Bolsa, está começando a acompanhar a temporada, deve ter acompanhado a primeira temporada de resultados da vida como investidor. Hoje a gente está gravando numa semana que não teve temporada de resultados, então eu queria que você fizesse um paralelo, uma comparação de como é que foi o seu dia hoje, sem temporada de resultados, e como costuma ser o seu dia durante a temporada de resultados, quando tem divulgação de balanço, teleconferência. O que muda na sua rotina? Quantas horas que mudam num dia normal de trabalho e num dia que tem temporada de balanço? O meu time de análise tem um problema sério comigo, né? Porque eu faço questão de conhecer todas as teses de investimento de todas as companhias que a gente analisa. As 130 e tantas? As 230. 230? É um microgerenciamento ou não? Inclusive as companhias em watchlist. Então, eu leio absolutamente todos os relatórios antes deles irem para o ar. Enfim, é o mínimo que eu posso fazer, é o produto que eu tenho, é a vida que eu escolhi, eu achei meu lugar no mundo, eu amo o que eu faço. Então, especificamente, eu já durmo muito pouco, mas em meio à temporada de divulgação eu não durmo mais que 3 horas por noite, porque, evidentemente, há uma confusão, há uma falta de observação e cuidado no sentido de dar ao investidor a chance de participar de mais teleconferências, por exemplo, ou ao analista. Porque você pega um setor que divulga 10 resultados no mesmo dia, você tem no dia seguinte 6 teleconferências na mesma hora. Então há uma força-tarefa, um exército dividido, aí lá vou eu escutar as teleconferências depois, mas eu não escuto todas as teleconferências, mas aquelas que são chave eu escuto depois. Então a diferença é que num dia como hoje eu trabalho muito mais no pulso do mercado, principalmente pela nossa relação com o cliente institucional, e aí a minha função, minha Dato, é bastante importante, bastante próxima. Então eu olhar o mercado DI, por exemplo, é muito importante. Essa foi uma semana bastante sensível em relação ao dólar. Então, um dia como hoje, eu fico muito mais sensível ao pulso, à temperatura do mercado. Estou online na Bloomberg o dia inteiro, então o IB pisca o dia inteiro, você fala, responde, conversa pelo IB o dia inteiro, enquanto durante a temporada de resultados você está muito, muito focado no output, né, naquilo que você recebeu, e tem que processar aquilo o tempo inteiro, porque no limite o cliente, seja ele institucional, seja um indivíduo, ele quer saber se é para comprar ou para vender. Aliás, tem uns dias na temporada de resultado que são particularmente cruéis, né? Se eu não me engano, teve uma nessa temporada que foram mais de 20 empresas reportando no mesmo dia. A gente chegou a fazer 28 resultados no mesmo dia. Isso é um absurdo. Maratona mesmo. Para você muda alguma coisa? Você está numa conferência lá de uma ação que você está comprado. Como é que é? Sai um número lá, você já manda vender?
No nosso caso, acho que é um pouco mais tranquilo, né? Tanto pelo fato de que a gente não tem a cobertura tão extensa, né? A gente não se propõe a fazer esse tipo de cobertura. A nossa abordagem lá é muito mais fazer um filtro no mercado e aí acompanhar muito mais de perto algumas poucas teses que a gente gosta. Então é muito difícil de ter esse tipo de conflito de resultado, de um monte de resultado que a gente esteja acompanhando de perto cair no mesmo dia e a gente ter que analisar profundamente. Mas justamente pela nossa filosofia de investimento ser muito mais focada no longo prazo, os resultados trimestrais para nós são muito mais só um channel check, assim, é um momento de você, ok, tá aqui, beleza, ok, alguma coisa na tese mudou? Óbvio, você quer ver os números batendo, você quer ver a expansão de margens, você quer ver crescimento de receita, ROIC aumentando, todos aqueles indicadores que a gente gosta de olhar, mas eu atribuo uma importância um pouco menor aos resultados trimestrais e muito mais à evolução no longo prazo das empresas. Então, para nós, muda pouco. Muda um pouco, tem que ouvir as conferências dos nossos papéis, né? É importante, mas não é tão drástico assim quanto no caso do Dato. Bom, eu posso fechar esse bloco? Renatão, você tem que... Eu tenho uma pergunta aqui que eu trouxe dos tiozão comentarista de portal, que lá no Infomoney a gente convive muito, né? Que é mais pro Dato, porque nessa de ter uma empresa, uma casa de análise, né? A gente ouve muito assim, ó. Se você é tão bom em análise, por que você passa para os outros e você não ganha o dinheiro sozinho? É uma pergunta comum, mas ela é tão rasa. É quase como você achar que então tá tudo tranquilo, porque se você é um cardiologista, você jamais vai ter um problema do coração, né? Porque qualquer coisa você se opera, você se resolve. São modelos de negócio completamente diferentes, o gestor tem uma atribuição, o analista independente, como eu disse, é uma indústria que nasce aqui no Brasil, no mundo é uma indústria muito forte, é uma atividade diferente, sim, mas é uma atividade necessária e muito relevante no mercado internacional. A gente não está independente, nós somos independentes pelo modelo de negócio. Agora, você quer saber se eu seria um grande gestor de recurso? Não sei, eu já trabalhei em tesouraria de private equity, que é completamente diferente, as atividades são diferentes, eu respeito demais e me relaciono com diversos gestores do mercado de quem eu busco aprender o tempo inteiro. Não são comparáveis, eu acho comparar as atividades um erro primário de avaliação. Uma das melhores respostas que eu já vi disso também de comentarista, que falou assim, se dependesse, se todo mundo pensasse que nem você, não teria um professor de finanças no mundo, não teria ninguém ensinando nada para ninguém, porque é um pensamento muito tacanho mesmo, né? Bom, desse jeito podemos fechar o primeiro bloco, porque no segundo bloco a gente tem muita ação que a gente vai falar. Tem uma ação que não teve na temporada de resultados, mas eu quero que o Fontoura fale, que é da Qualicorp. Mas isso no segundo bloco do Stock Pickers, que volta em um segundinho. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Segundo bloco do Stock Pickers, começando o episódio número 5, temporada de resultados, hoje com Adeodato Volpineto da Eleven e Fernando Fontoura da Persevera, junto comigo Renato Santiago, Zangaro da Faria Lima. Nesse bloco a gente vai falar dos destaques positivos e negativos da temporada de resultados. Bom, só já dando um briefing, né? O Dato, como já disse, dorme muito pouco nessa época de resultados, porque ele lê todos os balanços, acompanha todos os relatórios feitos pela sua grande equipe de analistas, e o Fontoura fica mais focado naqueles cases que ele já acompanha dentro do seu portfólio ou dentro dos possíveis candidatos a entrar. E o legal é que a gente teve opiniões, apesar de eles terem pontos de vista diferentes do mercado, opiniões parecidas, né? Dentre os destaques positivos aqui, vou destacar aqui que ambos falaram bem de bancos, né? O setor financeiro acabou sendo um destaque positivo mais uma vez. O Adeodato destacou aqui o Bradesco, o Fontoura falou de Itaú. A Lojas Renner também foi citada por ambos. E a Localiza, 3 empresas que os dois citaram aqui entre os destaques positivos. O Fontoura também falou da IRB, se der tempo a gente acaba falando dela, mas também vou querer falar dos destaques negativos. Na temporada de resultados, o B2W acabou sendo o consenso entre os dois. O Adeodato também lembrou da M. Dias Branco.
E o Fontoura citou a Cielo. A Cielo acho que a gente pode até pular, porque a Cielo já está no Stock Pickers mais vezes do que eu, né? Porque todo programa episódio a alguém gente fala da Cielo. E tem a Croton também. A Kodak, se diz, né? Jamais diria. Aliás, um abraço pro Gordon, que falou muito de Cielo aqui no programa. Um abração pro meu querido Corajoso Gordon. contrário. Bom, pessoal, vamos começar a falar das coisas boas? Vamos falar dos setores que se destacaram positivamente. Dos bancos, Itaú e Bradesco. Fontoura, começa aí puxando a análise. O que veio de bom nos resultados dos bancos? Aliás, que é um setor que já tem vindo bom há muito tempo, né? Você teve um setor que não sentiu tão de perto a crise, foi o setor financeiro, né? Sim, exatamente. A gente tem essa interpretação, a gente, né, faz uma análise geral lá e, na verdade, embora a gente tenha mencionado aí especificamente Itaú, bancos como um todo, né? Então, o resultado de Bradesco também veio muito bom, o resultado de Banco do Brasil razoável. O que a gente enxerga é que acho que os bancos, né, como um todo, a margem financeira, o spread bancário, ele não está caindo, né? Talvez um pouco por questão de oligopólio, e aí eu queria até tocar no tema aí dos bancos digitais, tentando entrar nesse setor, mas fato é que a gente vê que realmente os bancos estão numa resiliência tremenda e é pricing power, eles estão colocando margem, né, spread na veia, né? Isso é inquestionável. Mas você acha que o Banco Inter foi bem? Não, eu acho que eu acho em relação aos bancos, né? eu acho que esses bancos digitais, eles estão pelo menos trazendo uma possibilidade de um evento, de uma competição um pouco mais acirrada frente aos bancos, porque uma disrupção, exatamente, porque o que existe hoje aqui, o que a gente está vendo nos resultados, é que realmente os bancos estão usufruindo da benesse de serem um oligopólio. Então, enquanto não houver challenge, e com todo respeito ao trabalho que os bancos fazem, realmente eles sabem o negócio, eles conhecem o negócio deles, mas do mesmíssimo jeito que a XP veio e mudou o paradigma de distribuição de investimentos, está mudando, está fazendo isso, eu acho que a gente pode, num futuro não muito distante, ver isso na intermediação financeira também. Eu acho que uma das coisas que a gente ressalta é que assim, é no mínimo equivocado tentar encontrar, usando o modelo do Inter como referência, até pela performance recente na Bolsa, tentar criar qualquer parâmetro de comparação entre os modelos de negócio. Entre o modelo do Inter com o modelo do Itaú, por exemplo. Não, mas eu vou comparar múltiplo. Esquece, você está comparando laranja com banana. É outro negócio completamente diferente. Dentro do Banco Central, eu tenho participado de várias discussões sobre política monetária e discussão sobre mecanismos de transição de política monetária. E isso que a gente viu nos resultados dos bancos é uma das coisas mais gritantes nesse sentido. Porque, ou seja, a Selic não chega na ponta porque você tem uma concentração de concessão de crédito e na geração de capital circulante na atividade tão grande que está aí refletido no balanço dos grandes bancos. Você pega ainda a crise muito grande, PIB decepcionando, atividade frustrando e a carteira de concessão de crédito do Bradesco, que foi o destaque, que aliás outra grande profissional que merece ser citada aqui é a Tatiana Brant, que é a nossa analista de financials, lembrando que o Daltoso é, na minha opinião, o maior analista de financials que eu já tinha visto. Hoje na Eleven ele é Head Equities, mas tem debaixo dele a Tatiana Brant, que é espetacular, e o destaque dela, que ainda marcou para que eu comentasse aqui, é o seguinte: veja, a Bradesco cresceu a carteira de crédito de large corporates, ou seja, para as grandes empresas, 5,5% no comparativo trimestral e 14,5% no comparativo anual. Ou seja, é um domínio, é uma predominância dessas instituições muito, muito grandes. O caminho da transformação parece aberto, como o Fontoura falou. Agora, como é que isso vai endereçar? Eu acho muito difícil apostar contra esses caras. Essa é a minha visão. Então, pensando no investidor, se é difícil apostar contra, vale a pena apostar a favor, ou vocês têm até uma visão neutra para os grandes bancos? Como é que está a recomendação
de vocês para o setor? A gente segue construtivo. A opção por Bradesco no destaque veio não só pela materialização dos números do primeiro TRI, mas pela consolidação de um guidance agressivo. E a gente vive um mercado curioso, né? O mercado está meio growth addicted, assim, né? Tá meio viciado em crescimento. Então você pega o Santander, que deu uma grande porrada na sua operação e no seu negócio, disse em 2019, eu vou crescer menos. Ele vai crescer menos porque ele já cresceu muito. E o Bradesco ficou meio atrasado. Então o Bradesco agora diz assim, agora eu vou crescer. E aí vem mostrando alguns indicadores. Então o ponto a gente ainda tem tanto nó regulatório, tanta coisa para ajustar no setor financeiro. E eles têm condição de gerar lucro. Imagina o seguinte, o setor financeiro deveria ser, ou deveria ter algum tipo de correlação com o PIB, né? A gente viveu uma depressão econômica e o lucro foi exponencial dos bancos. Isso é uma excrescência do nosso sistema. Então, nesse momento, imaginar que num momento de ciclo de retomada de atividade, de redução do risco no ambiente de negócio do risco macro, imaginar que esses caras vão ser penalizados no curto prazo, eu acho um equívoco. Eu concordo. A gente não tem nada de bancos lá na nossa carteira. Nenhum nos atrai particularmente de acordo com o nosso critério, mas eu concordo. No curto prazo é muito difícil de pensar que algo muito, muito drástico vai acontecer. Esse canal de política monetária que você comentou é uma forte percepção que a gente tem, que realmente talvez a gente esteja olhando aí a Selic a 6,5, mas essa taxa não está chegando chegou nos corporates. Eu acho que para os corporates essa realidade, eles podem se financiar no mercado e diretamente, com emissões e tal, mas para as pequenas empresas e para os indivíduos, essa queda de taxas ela ainda não está chegando. E a gente está vendo isso nos resultados. Que é aí que limita-se a eficácia como instrumento de política monetária e de estímulo à atividade econômica, né? Bom, vamos alternar para um destaque negativo. Aí a gente fala um positivo, um negativo, Renatão. Vamos começar pelo que eles concordam aqui, B2W. Né? Exatamente. O submarino está afundando mesmo. Esses trocadilhos da Bovespa, a gente tem que criar uma página, trocadilhos da Bovespa. Exatamente. É um pouco difícil de ler o resultado, quer dizer, ele tem um pouquinho de ruído, né? Você tem um efeito aí do final do término da vigência da lei do bem, né? Nesse trimestre, né? Que era um incentivo para aquisição de eletrônicos. Agora, eu acho que a competição nesse ambiente digital está muito grande. A gente vê aí os números de Magazine Luiza, mesmo de Mercado Livre. Óbvio, ninguém pode achar ruim um GMV crescendo 15% como a B2W entregou, mas eu acho que a realidade nesse mundo é outra, né? Magazine Luiza está entregando crescimentos de GMV muito, se não me engano, ao redor de 50%, Mercado Livre também. Só para situar todo mundo, GMV... Gross Merchandise Value, né? É o valor transacionado na plataforma, seja ele venda própria, como o pessoal geralmente chama isso de 1P, ou venda de estoque de terceiros, que é o modelo de marketplace, também o pessoal costuma chamar isso de 3P. Né? E a competição nesse mundo está muito acentuada. Os resultados financeiros da B2W são muito difíceis de se ler. Então é um resultado que na hora que começa o que você tinha para se agarrar na B2W, dado que até o momento não mostrou uma melhora, pelo menos na minha concepção, uma melhora substancial no bottom line e na geração de caixa, o que você tinha para se agarrar ainda era um crescimento de GMV um pouquinho mais robusto. Esse crescimento vindo menor, eu acho isso um yellow flag importante. E na Persevera, vocês têm alguma posição dentro do setor de e-commerce? Não, não temos. Nenhuma das três? Nenhuma das três. Tá. E vocês, Dato, essa visão negativa para a B2W? A leitura é basicamente a mesma, eu tenho muito pouco a acrescentar. Acho que vale dizer que eles apresentaram uma iniciativa recente, ou seja, há alguns trimestres, de trabalhar o processo de integração logística também como um diferencial, tentando olhar para uma operação combinada, né, uma ponta a ponta. E isso ainda não andou efetivamente como deveria. Era uma das coisas que a gente tinha como um aspecto positivo para olhar e para ficar atento, e a história de comportamento de caixa, né? Como a Fontoura falou, B2W é um clássico de incinerar caixa e que vinha revertendo essa tendência, gerou caixa, e aí quando respirou é aquela hora que você acha que então agora vai, e não foi.
E dentro do setor, lá na Eleven, tem alguma recomendação de compra? Tem em Magazine. A gente viveu ciclos já em Magazine. Compra, neutro. Acho, não tenho certeza, mas acho que a gente nunca teve sell em Magazine, e a gente tem um monte de sell. Parte boa de ser uma casa independente, né? Exato. Aliás, tem uma estatística que a gente tem um estudo, se quiser eu te mando, que mostra exatamente mundialmente como esta independência e o uso do sell impactam a performance combinada das recomendações. Mas Magazine é o seguinte, é o first mover. O cara investiu na hora da depressão econômica, teve coragem para botar dinheiro, para entender de antemão para onde o mercado estava indo, e hoje está todo mundo milhas e milhas e milhas atrás do Magazine Luiza, e assim, é muito mais do que um business que tem que você compra na web e vai para a loja. Enquanto todo mundo começa a usar no seu release a expressão omnichannel, o Magazine já está integrando toda a rede com sistema de pagamento, já o Magazine vira um banco. Temos aqui também outro que eles concordam positivamente, Lojas Renner. A Lojas Renner, eu até queria ouvir o quanto o resultado positivo se reflete numa recomendação de compra, porque falar que a Lojas Renner é um destaque positivo é chover no molhado, né? Uma empresa que consegue ser excelente num setor muito complicado, que é o setor de varejo, né? O que a Renner tem que as outras não conseguem ter? Vou responder bem rápido que eu vou deixar isso para o Fontoura. No que a excelência pode se refletir numa recomendação de investimento? A resposta está na sua pergunta. O cara é excelente em todos os momentos. O cara outperforma os pares em todos os momentos. Vem a crise e a margem do cara continua. Ele precisa... e tem uma coisa que eu vi que foi muito legal durante o ápice da crise. Vários varejistas fizeram resultado durante o ápice da crise na conta de resultado financeiro, no rotativo das suas operações de crédito. Isso criava um estrangulamento dos seus clientes, ou seja, ele tomava dinheiro do cara, fazia resultado de curto prazo, mas ele endividava o cara. Ele fazia... em primeiro lugar, você complica a tua relação com o teu cliente quando você é o cara que toma a liquidez dele em um momento de desemprego, de dificuldade. A Renner trabalhou de uma maneira muito mais inteligente, ou seja, ela é muito focada em ser excelente, em ser uma grande referência naquilo que ela faz. E aí, um cara desse, a tendência é que ele seja sempre caro. Caro, onde caro é aquilo, né? Renner era caro a 20, continuou caro a 25, a 30, a 35, a 40, a 45 e talvez continue sendo caro a 75. Ainda mais falando de um setor onde a execução é toda a diferença, né? Eu acho que talvez um dos setores onde a competição, a importância de você estar com o que o pessoal chama de estar com a barriga no balcão, estar presente, entendendo o que está acontecendo na loja, mix, logística, é um setor muito complexo. O varejo é complexo, é diferente de uma de um industrial, diferente de uma produtora de commodities. Realmente, eu acho que a Renner merece esse prêmio que ela carrega. A gente, por nossa disciplina de valuation, não é um case que pinta no nosso screening, a gente não tem nada, mas realmente incrível a execução da Renner. Eu vou querer entrar, Fontoura, em algum case que vocês têm na carteira e queria que você comentasse um pouco o resultado. Mas antes, vocês falaram a palavra execução. É muito importante no varejo, execução. E a Renner está passando por um momento de transição agora, a saída do José Galó, a entrada do Fábio Facchio. O quanto isso pode afetar a execução da empresa? Isso aí acaba sendo uma preocupação para vocês? Ou a cultura da Renner já está tão enraizada que mesmo essa sucessão não deve atrapalhar os próximos resultados? Bom, vou começar só fazendo o disclaimer de que Renner é um case que a gente acompanha de longe, não é diferente daqueles cases que a gente tem na nossa carteira, então vou pedir ajuda aqui do Dato para dar essa resposta. Eu acho que no ponto que a Renner chegou, a questão da execução já deixou de ter um caráter personalizado, embora o mercado tinha muito essa personalização na figura do Galó, e com bastante merecimento, mas eu acho que uma organização não consegue ter tanta
tanta consistência de entrega se isso não tiver permeado a organização inteira. Então eu acho que essa transição aconteceu no momento onde havia confiança de que não haveria nenhum impacto relevante, mas eu não apostaria em problemas de execução vindo da transição. Fontoura, agora eu queria que você falasse de uma empresa que você tem na carteira, você como gestor coloca lá na carteira da Persevera, e queria que você falasse como é que você reagiu ao resultado dela, como é que foi a análise, a atualização, enfim, escolhe algum case legal da carteira e vamos fazer um paralelo com os números que a empresa reportou nesse primeiro trimestre. Legal. Eu poderia mencionar São Martinho, mas São Martinho tem uma peculiaridade que pelo fato do ano fiscal dela só se encerrar ao final do primeiro trimestre, ela está encerrando o ano fiscal dela agora, porque o ano fiscal dela coincide com o ano safra, da safra de açúcar, da safra de cana-de-açúcar, então ela ainda não reportou aquilo que vai ser o quarto TRI de 19. É legal dar esse destaque, porque tem, acho que, uma empresa no Ibovespa, né, a Cosan, e a São Martinho não é Ibovespa, mas é uma das principais empresas do setor, né? Exatamente. Ela vai reportar, então, quando o pessoal vê aí o resultado saindo, é o quarto TRI de 19, porque é o ano fiscal dela de 19. Mas eu posso comentar de Qualicorp, que também é um case que a gente tem na carteira e que a gente gosta bastante. É um case controverso aí, né? Foi controverso mais no final do ano passado, por conta da questão do pagamento ao controlador, né, para ele continuar na empresa como retenção. O resultado de Qualicorp, eu continuo achando que assim, ele ainda não está demonstrando algo gritante, mas demonstra sim uma melhora contínua nos resultados. Eu acho que o que o mercado está prestando muita atenção, e eu também, evidentemente, é no ponto de inflexão dos novos membros, da entrada de novos beneficiários, né? Ela até teve uma adição líquida nesse trimestre que foi razoável, que foi interessante, mas o mercado ficou ali um pouco inseguro, porque foi uma carteira que foi uma carteira de uma associação inteira que entrou para dentro, não foi uma captação orgânica, embora não tenha havido nenhum capex, então você poderia argumentar também que sim, foi uma captação orgânica. Mas foi uma captação que aconteceu mais no final do trimestre, não impactou na receita, então ainda é um ponto de atenção, a gente quer ver esse momento de inflexão onde a atividade, e eu acho que isso vai acabar dependendo muito de atividade mesmo, emprego, enfim, renda. É um produto que cada vez mais está ficando mais caro, né, por uma série de problemas no setor, e a Qualicorp tem feito a lição de casa de aceitar essa realidade e adequar o mix de produtos para algo que seja mais factível, né? Agora, o que me impressiona muito na Qualicorp continua sendo, primeiro, a geração de caixa, e isso é uma característica das empresas que a gente gosta na Persevera. Também remetendo ao último episódio do podcast, a gente gosta de trabalho fácil. Ser velho investor, investir em empresa geradora de caixa é trabalho fácil. E é o que a gente gosta. Não gosto de empresas que tem que fazer muito accounting gimmicks para demonstrar, e aí gerou um lucro gigante e não tem caixa por trás. É o tipo de empresa que eu costumo ficar um pouco mais afastado. Mas a geração de caixa da Qualicorp continua num ritmo muito robusto, e a margem, mesmo num ambiente de receita flat praticamente caindo, onde beneficiários ainda não está recuperando, a Qualicorp está entregando uma margem EBITDA recorde, né? Também um pouco impactada pelo efeito do IFRS 16, que bagunçou todas as comparações, né? Então, agora os analistas do mercado estão super felizes, porque todo mundo vai ter que reconstruir todos os modelos, né? Então, mas é sempre um exercício bacana para, enfim, né, pegar aqueles modelos velhos, que as fórmulas já quase nem funcionam direito mais, e fazer um bom trabalho. Mas mesmo assim foi uma margem muito robusta. Então é uma companhia que eu quase que tem uma característica de opcionalidade, também é um pouco desse mindset de margin of safety, né? Que é um conceito que os value investors gostam muito de falar. Se tudo der errado, está gerando caixa lá e o dividendo vai se pagar, é um dividendo que a gente entende que é sustentável, então ela vai se pagar. Mais uma retomada ou uns projetos de inovação que a Qualicorp tem aí, se esses projetos engatarem, aí você multiplica, exponencializa o seu resultado, né?
Então, um resultado morno, um resultado sem muito destaque, mas na direção correta. Legal. Muito bom. Bom, fechando essa segunda rodada do Stock Pickers, falando de temporada de resultados, agora no terceiro bloco, vamos para o nosso querido ping-pong com os nossos Stock Pickers convidados. É um segundinho, a gente já volta. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Terceiro e último bloco do Stock Pickers, edição número 5. Hoje, temporada de resultados com Adeodato Volpi Neto da Eleven e Fernando Fontoura da Persevera. Bom, meus queridos convidados, Renatão vai me ajudar aqui. Pergunta ping-pong, direto e reto. A gente deixa uma resposta do tamanho de um tweet, se vocês quiserem, mas de preferência em uma palavra. Começando aqui pelo Fontoura e o Dato vai respondendo na sequência. Meus queridos, qual da vida de vocês, a ação que vocês acertaram em cheio e carregam com orgulho esse lucro? Correndo o risco de ser redundante, Qualicorp. Eu tive muito sucesso, já estou na terceira rodada de investimento na Qualicorp, foi uma vez pouco depois do IPO, aí depois que teve aquele ruído lá atrás com o Júnior e tal, também tive uma outra segunda rodada muito boa e estamos agora nessa terceira rodada. Qualicorp é um case caro para nós lá. Legal, é uma das maiores altas do ano, palmas para o call do Fernando Fontoura, meu Deus, essa Infomoney sempre se surpreendendo. Adeodato Volpi Neto. A gente foi muito feliz em perceber o que ia acontecer com a Natura depois da aquisição da The Body Shop. O mercado bateu muito com a alavancagem feita para a aquisição e acho que a gente foi muito feliz em identificar o valor que tinha dali. Agora, ninguém acerta sempre, né? Qual que foi o qual que você mais aprendeu, digamos assim? Eu acho que no meu caso, eu diria que foi a Valid. Valid foi um case que eu carreguei entre 2015 e 2017 e realmente foi um aprendizado assim de estar atento às mudanças e perceber elas. Acho que eu era muito convicto que a empresa tinha valor, independente do que fosse, e os sinais estavam aparecendo de que as coisas não estavam indo tão bem. Divisão lá fora de SIM cards, fizeram uma aquisição que depois se provou muito cara lá fora, e os sinais apareceram, então foi um aprendizado para mim. Eu fiquei muito frustrado com o que aconteceu com o Smiles ano passado. A gente também estava muito convicto. A gente escreveu um relatório, mais uma vez, da Tatiana Brant, apontando o risco de acontecer o que aconteceu, mas a gente atribuiu uma probabilidade muito baixa, colocou o Smiles em uma carteira importante e sofreu direto na performance com aquela queda de 40% no dia. A parte que eu mais sinto é que a gente viu o risco. Então a gente certamente aprendeu como atribuir uma probabilidade um pouco mais pragmática em casos em que você tem gerência potencial de governança. Renatão, essa aí não deu motivos para sorrir, né? Não deu motivos para sorrir. A gente tem que criar o trocadilhos da Bovespa urgente. Pessoal, a frase mais inacreditável que vocês já ouviram em uma teleconferência de resultados. Tenho certeza que com a experiência que vocês têm, alguma coisa pitoresca já deve ter saído numa call de resultados. Foi um acidente, né? Foi uma teleconferência de uma empresa de saúde que já não está mais listada, então vamos deixar aí para restringir o universo possível. Um analista de sell-side fez uma pergunta. Era uma pergunta talvez um pouco difícil de responder, e aí o diretor, creio que era o diretor financeiro, entrou na linha para responder, deu uma resposta breve, e acho que esqueceu de fechar a linha, e logo que ele terminou de dar a resposta, ele, na sequência, comentando com alguém do lado, esse filho da p*** acha que vai pegar a gente, vai pegar a gente no contrapé, não vai ficar assim e tal. Foi inacreditável, assim. Depois eu ainda ouvi a gravação, aí na gravação acho que eles editaram a gravação, logo na sequência tava, aí apontaram para eles tiraram, mas foi curioso, no mínimo. Eles tinham uma Camila lá também, né? Não,
Na mesma linha, a gente comentou fora do ar, ainda no meu tempo de ouvir teleconferência, no meu tempo nos Estados Unidos, quando um analista foi fazer a pergunta, o management estava com o microfone aberto, e enquanto o cara fazia a pergunta, ele falou: esse cara é um idiota. Enquanto o cara fazia a pergunta, ele achou que ele estava no mudo e ele não Ligar o tava. microfone é uma arte, né? Olha, mas às vezes é de propósito, né? Quando o Dunga ficou xingando aquele jornalista brasileiro, Escobar, é verdade. ficou xingando, eu acho que foi de propósito, ele só balbuciando, seu merda, seu bosta. Um abraço pro Dunga, deve estar acompanhando o Stock Pickers aqui. Bom, o pessoal do Inter gosta do Stock Pickers, né? E o Dunga é colorado, O Dunga é colorado, né? Pô, tô exatamente. ferrado então, vou tomar um carrinho do Dunga aqui. Bom, um livro que vocês recomendam sem pestanejar. Eu acho que esse tema dos livros, nos episódios passados já me roubaram 2 livros que roubaram, entre aspas, né, no bom sentido. 2 livros que eu ia mencionar aqui. Um é o Por Charles Almanac, que acho que já foi citado 3 vezes. Depois o do Howard Marks, o The Most Important Thing, também foi citado pelo César no último episódio. Eu acho que dentro do nosso tema, do tema de hoje, eu queria indicar um livro para quem realmente está querendo entender o que é esse trabalho de analista, de pesquisar, de entender as empresas. Se chama The Investment Checklist, de um autor chamado Michael Chern. Foi inclusive uma dica que eu recebi do Daniel Guevara há muito tempo atrás. Daniel Guevara é o chefe de estratégia do Santander. Um abraço, Daniel, se você estiver ouvindo. Eu acho que é um livro que resume bem o que é o processo de análise, responde bem como é que é o trabalho de um analista, o que é ser um analista. Resume bem, eu acho um livro bacana. E você, Dato? Para quem quer estudar Valuation, para mim o melhor da Modara é o The Dark Side of Valuation, é muito bom. E eu, por paixão, estudo muito Behavior Economics, adoro do Taylor o Nudge e o Misbehaving. Aliás, no meu caso, eu tinha que gostar de um livro que chama Misbehaving. E para fechar, o Rápido e Devagar do Kahneman, que é um clássico. Esse aí o Braga vai ficar bravo quando vier, porque ele vai falar, roubaram meu livro, que esse aí ele adora. E esses são acessíveis para leigos ou é só para profissional? Eu acredito que é acessível, sim. Óbvio que é fácil falar, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que é em inglês. Não desconheço se tem tradução em português. Acho que não tem. Aqui. Então, quem conseguir vencer a barreira da língua aí, eu acho que ele é acessível, sim. Ele é bem didático. Pessoal, ROI alto ou dividendos? Meu mestre de Valuation em Chicago me ensinou uma coisa, o Mike Adhikari, Manoj Adhikari é o nome dele. Ele diz que o return over equity que faz diferença para você é o seu equity, onde equity é o preço de tela, quanto você pagou e quanto você extrai deste retorno. Isso remete a muito análise de margem de segurança. Então, ROI. É muito difícil fechar em 2 indicadores apenas, né? Aliás, a arte de ser um bom analista é justamente você olhar o conjunto deles e entender onde estão as moving parts. Mas com a arma na cabeça entre os 2, eu prefiro o dividendo, porque dividendo, pelo menos, é caixa. Só um disclaimer aqui para os ouvintes, ninguém tá armado. Eu aqui ia nesse falar recinto. justamente isso. Mãe, a arma tá aí na sua gaveta, eu não peguei ela Dada a não. alteração regulatória, isso seria possível. Eu achei que já estava vigente agora, já não liberaram? Não somos xerifes do mercado, aliás, o Forja Sauro subiu bem hoje, mas nada a ver com isso. Ó, a resposta do Fontoura foi sensacional, mas a gente comentou alguns casos de dividendo aqui que é memória mórbida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por último, mas não menos importante, a última pergunta para fechar Stock Pickers foi sensacional. Fernando Fontoura e Adeodato Volpineto, já tentaram ser grafistas? Grafista puro, não. A minha escola de valuation, de análise, enfim, é fundamentalista. Eu incluo, como eu mencionei, a análise técnica na minha análise, mas grafista puro, assim, não quero. Inclusive, já ouvi uma história de um rapaz que nem sabia o que estava tradando. Acho que achava que estava tradando madeira, estava tradando celulose, um negócio assim, porque só operava puro no gráfico, para mim não funcionaria. Vou voltar a jogar confete no Rafia, que eu tive um professor extraordinário, eu operei fluxo ainda no tempo lá fora em mesa, mas eu definitivamente não tenho a habilidade do Rafia, mas aprendi bastante com ele e aprendi a ver que o timing pode fazer uma diferença colossal na tua decisão de comprar ou de vender.
Eu não consigo fazer o gráfico, evidentemente, nem perto da qualidade e da profundidade que o Rafi faz, mas durante a lua de mel dele, os clientes da Eleven continuaram vivos. Rafi do amor. Bom, dessa forma, fechamos, Renatão? Fechamos o episódio. Bom, então, gente, muito obrigado a Deodato Volpineto, Fernando Fontoura, pela aula que vocês deram. Foi um prazer recebê-los aqui e espero que vocês voltem muito mais vezes. Obrigadão, Dato. Grande abraço a todos, um imenso prazer estar aqui. Fontoura, muito obrigado pela sua presença aqui. Um grande prazer estar aqui, espero poder retornar muitas vezes. Renatão, valeu Valeu, aí, Salomão. muito bom sua participação como Zangara da Faria Lima. Eu fico muito orgulhoso, esse programa tá bombando. E agradecer também a Camilinha e a produção e edição da Infomoney por nos proporcionar este programa maravilhoso que é o Stock Pickers. Mais uma palavrinha final? Vocês merecem os parabéns, cara. A iniciativa é incrível. O programa tá demais, Sem cara. dúvida, concordo. Eu preciso reconhecer isso. A iniciativa é muito legal, tá muito bem feita e continuem assim, cara. Ainda bem que é áudio, senão vocês veriam um homem chorando nesse momento. Obrigadão, Dado. Sem arma na cabeça. Isso mesmo. Semana que vem a gente tá de volta com mais Stock Pickers. Tema especial semana que vem, mas só vou abrir só para quem for antifrágil. Um abraço, tchau!